Olá, amigos e amigas. Está no ar o programa Hora de Notícias da JR TV Web. Hoje, sexta-feira, dia 5 de março, está começando mais uma edição do seu jornal diário via web, aqui direto dos estúdios do Jequié Repórter. Lembrando que o nosso jornal é transmitido simultaneamente para as redes sociais do Jequié Repórter, YouTube, Facebook, também Instagram e para o site jrtvweb.com, que você pode acessar de qualquer lugar e conferir toda a nossa programação e também assistir os programas ao vivo. E você que está chegando agora já pode deixar o seu like, seu comentário, compartilhar, deixar um joinha no YouTube, que aqui a sua participação é fundamental. Já vamos colocar na tela os destaques do programa de hoje que vamos comentar. Está aqui o blog Jequié Repórter, www.jequierreporter.com.br, e algumas das matérias de hoje. Começando pelo acidente que teve ontem na BR-330 aqui em Jequié, teve vítimas fatais e vamos comentar sobre este acidente aqui com mais informações. Também a violência segue em Jequié. Após disparos em via pública, 3 homens são autuados por posse de arma de fogo e munição no centro da cidade, meus amigos. É isso mesmo. Temos o boletim epidemiológico de ontem, um óbito e 95 novos casos da Covid-19 registrados aqui em Jequié. Também vamos falar da vacinação, que já tem um novo calendário que foi divulgado. E a Polícia Civil elucidou o homicídio que aconteceu na feirinha do Joaquim Romão. O próprio autor do crime trouxe as informações dessa situação. E também outra matéria aqui já relacionada ao futebol, que a DJ pode não disputar o campeonato Série B 2021. Quem trouxe essa informação foi o radialista Valdemir Vidal, ontem no programa Papo de Boleiro. Então, esses são alguns destaques, dentre outros assuntos que vamos comentar, sempre contando aqui com a sua presença e participação. Sem mais delongas, já vamos chamar o jornalista Wilson Novaes. Pois é, um abraço para você, Rony, para todas as pessoas que nos acompanham, né? O jrtvweb.com e nas plataformas, né, do WhatsApp, você acompanha para mandar para a gente informação, mas você pode também acompanhar pelo Facebook, né, pelo Instagram e pelo YouTube. E lembrando que na nossa TV Web, no canal direto, você tem as reprises dos vários programas que nós temos aí durante a semana. E nós já estamos por aqui, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre todas essas manchetes aí, trazer um pouco dos detalhes de cada uma delas e também aqui já saudando o nosso companheiro das sextas-feiras aqui na Hora de Notícias, Francinei Vieira. Um abraço para você, Francis. Olá, um abraço para você também, Wilson. O Wilson, a Rony Bray, né? A você, amigo, amiga, a você, telespectador, o nosso carinho. É muito bom estar com vocês e participar. E já sabendo o que é que vai acontecer, que está acontecendo em nossa cidade com o Wilson Novaes. Pois é, Rony, Francisney, hoje já volta a vigorar, não é, aquele mesmo procedimento da semana anterior, que o governo do estado definiu que a partir das 5 horas da tarde, suspensão das atividades, bares, restaurantes, a gente fala assim, presenciais, né? E a venda de bebida alcoólica, que a venda de bebida alcoólica fica proibida a partir de hoje até as 5 horas da manhã de segunda-feira em todos os locais, né? Não é apenas em bar, a gente estende aí a distribuidoras, supermercados, mercearias, a delicatessen, nos postos aí que tem hoje esses pontos de venda, é o chamado ponto de conveniência, né? Lojas de conveniência, tudo isso aí envolve a venda de bebida alcoólica que está suspensa a partir de hoje, 5 da tarde, até as 5 da manhã. O toque de recolher continua, das 20 às 5 horas da manhã do dia seguinte. Todas essas medidas podem ser prorrogadas, né? A gente está vendo aí que eles estão prorrogando as medidas assim na noite, o próprio governador, à noite ele já divulga, no outro dia ele atualiza pelo Diário Oficial do Estado, mas hoje a gente já traz essa primeira assim, informação. Francis e Rony, pois não, Francis? Veja só, Wilson, foi muito debatido esse negócio dessa venda de bebidas alcoólicas, né? Principalmente nos postos, nos supermercados. Veja bem, não está fechando bem as contas, veja só. Está lá, está aberto, o pessoal está cobrindo
cobrindo as caixas de cerveja, essas coisas todas, e a pessoa não pode comprar. Eu não sei o que é que vai, porque, de toda forma, não empata eles terem as bebidas em casa. Porque o pessoal compra, hoje até 5 horas, compra, abastece a casa, e está normalmente isso. Então, eu estou vendo esse negócio meio diferente. Ô, Francis, eu vou lhe dizer o seguinte, eu concordo totalmente com o que você colocou. Totalmente. Porque é o seguinte, já sabendo que vai fechar hoje 5, desde anteontem, do início, o pessoal está comprando. Quem quer beber, compra. Claro, bebe. Se é para aglomerar, aglomera. Exato. O grupo, ó, tô aqui, eu, mais 5 amigos, então bora tomar um aonde, em tal lugar. Mas habilita para mim, não, eu tenho um aqui, eu comprei 2 caixinhas, o outro comprou outra, hoje tudo facilitado. Hoje já tem a cerveja que é essa, que não é retornável, né? Exato. Essa long neck. Fez a festa. Não e também, veja só, eu estou achando só isso, também. que está dando trabalho aos supermercados, principalmente. Porque o supermercado vai e cobre todas as embalagens de bebidas para não ser vendidas. Então, dá um trabalho de uma coisa que eu não sei até que ponto está contribuindo. E continua vendendo. Eu digo assim, não vende abertamente, mas ainda tem um jeitinho maravilha. Então, eu acho que, não sei, as medidas são corretas, talvez, mas eu diria que, não sei se também as medidas elas são cumpridas, porque sempre a gente dá um jeito, né? E hoje está aí essa proibição em vigor, mas nós vamos aos números em Jequié da Covid-19 com o Rony Brainer, ele passando esses números, o que é que o boletim de ontem trouxe aí para você se atualizar. Perfeito, Wilson. Tá, o boletim de ontem, quinta-feira, registrado mais um óbito em Jequié, o número já chega a 239. Quem faleceu foi um homem de 46 anos, residente do bairro Joaquim Romão, com histórico de doença renal crônica. A morte aconteceu na terça-feira, dia 2, no Hospital Geral Prado Valadares e foi atualizado ontem pela Secretaria Municipal de Saúde de Jequié. Foram registrados 95 casos nas últimas 24 horas, o número segue altíssimo aqui em Jequié, perfazendo um total de 1.082 casos ativos. A taxa de ocupação TI adulto teve uma leve queda, agora está em 90%, mas ainda assim uma situação muito complicada essa porcentagem da ocupação da UTI em Jequié. 13 leitos ocupados por pessoas daqui do município e 13 leitos ocupados por pessoas de municípios vizinhos de Jequié. O vacinômetro está em 7.667 pessoas já foram vacinadas e 1.950 pessoas já tomaram a segunda dose. A gente vai comentar sobre a vacina, que já tem muita gente tomando a segunda dose agora. Aguardando o resultado, temos 236 pessoas, Wilson Novaes. Pois é, lembrando que em Jequié hoje, pelo calendário, é pessoas a partir de 80 anos são as vacinadas hoje. E a prefeitura deu uma interrompida ali naquele centro de vacinação. 70 anos, né, Wilson? 70 não, 79. Hoje é 79. Hoje é 79, 80 foi ontem. Que pegou 80, 80 Isso. Foi ontem, perfeito. Corrigido aí pelo... E outro detalhe, o vacinômetro ali, que era o antigo PA, ele foi desativado, está em restauração. E passou a vacinação a ser feita dentro do corpo do centro de saúde. Menino, pensa ontem como é que estava aquele bolo de gente ali para vacinar. São aquelas pessoas que têm o direito ali a ir vacinar dentro das suas faixas de idade. Outro fato aí que aí é noticiário nacional foram as últimas, né, colocações do presidente Jair Bolsonaro. Primeiro que ele disse que é preciso acabar com tanto mimimi, né, e frescura. Aí o pessoal diz que uns contestam, outros acham que ele falou, vai acabar com tanto mimimi e tal, bora seguir, a vida segue, a pessoa precisa viver. Muitos apoiam o que ele diz. E outro, que também um pronunciamento que ele fazia aí numa cidade, alguém cobrou a ele que o governo comprasse mais vacinas e ele não deixou barato, né? Ele disse, então eu vou comprar na casa de sua mãe, presidente da República do Brasil. Mas tem gente que adora isso, né? Tem gente que adora isso. Afinal de contas, até no mundo aí televisivo, quanta gente fez sucesso como artista, humorista, cantor e tal, pela maneira explosiva de ser, e o presidente caiu nessa. Caiu no gosto de muitos, na antipatia de um grande número. O que vai ser avaliado no final é quem, numa pandemia que nós estamos vivendo, é quem vai continuar acompanhando isso, entendendo que isso é certo ou errado. Isso só o futuro é que vai dizer, né?
porque o problema está aí e não é apenas o que ele diz e que ele deixa de dizer que vai alterar nada nesse quadro que nós vivemos hoje dessa pandemia em nosso país. É lamentável, viu, Wilson Novaes? Porque a gente, no momento, está batendo os recordes de mortes. 1.910 mortes em um dia, gente. Imagine 2.000 pessoas praticamente. De frescura, né? Exatamente, mimimi. E ainda pergunta, imagina alguém que perdeu um familiar. Tem famílias inteiras que foram destruídas. Que foi mãe, pai, filho, avô. E ele pergunta, vão ficar chorando até quando? É de uma falta de sensibilidade, porque o presidente, quando é eleito, é para cuidar do povo. E a gente tem um cidadão que está lá, que ele está nem aí para o povo. Pelo e o que a gente vê é que... relata, né? Não tem mais graça. O mais complicado é que uma parcela também muito grande de pessoas acha que ele está certo, que ele tem que fazer isso mesmo. Então, vamos para frente. O caso é a controvérsia, né? Porque, por exemplo, ele é presidente da República. Ele precisa ver e medir as palavras, ver como é que fala, essa coisa toda. Até que algumas pessoas gostem, tudo bem, mas precisa rever. Não pode ser um presidente da República estar falando qualquer coisa, não, porque ele é muito marcado, muito seguido, né? Então tem que ter cuidado. Não, ele é um dos tem que ter cuidado. Mais midiáticos que tem, né? Porque a pessoa acompanha ele nas redes sociais demais. Jequié recebeu 7.520 doses de vacina, aplicou 7.076. Então, pelo número recebido, Jequié chega ao número considerável, 94,1% do que recebeu. Aí você pode dizer assim, mas isso representa o quê? No percentual dos habitantes, 2%. Mínimo. É muito pequeno Mas ainda. também chegou muito pouco. O problema é esse, que chegaram muito pouco as vacinas para Jequié. E Jequié realmente está um pouco mais acelerado, né? Isso. O que está chegando, está se aplicando. Tá aí o pessoal... Eu ainda entendo que, eu hoje falei algo, viu? Eu fiquei vendo as últimas discussões no país que surgiu assim no futebol. Né? O futebol é algo interessante. O Lisca, a gente até comentou isso, que ele é técnico do América Mineiro, e ele falou e fez um apelo. Aí estão dizendo até que foi demagogia dele, que ele falou para fazer mérito, quando ele disse e pediu à CBF que parasse tudo, que não justifica, e eu concordo com ele. Renato Gaúcho não gostou, outro lá não gostou. Eu sei que o futebol envolve muita grana, envolve muita coisa. E ele disse o seguinte, que não entendia a Confederação Brasileira de Futebol, no momento desse, está fazendo já os sorteios que já foram definidos da primeira fase da Copa do Brasil. Sai um time do Amazonas, um grupo de pessoas do Amazonas, para ir jogar no Nordeste, do Nordeste para o Sudeste. Essas viagens dentro do país, num momento desse, ontem nós tivemos jogo no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul ontem estava um inferno. As cidades do Rio Grande do Sul. Então, eu achei assim que ele fez uma ponderação para chamar a atenção. Tanto que o Ministério Público deu entrada agora num pedido para parar o campeonato, deixar apenas os estaduais, porque dentro do mesmo estado é uma limitação mesmo. Mas o futebol envolve muita coisa. A gente sabe que o futebol tem por trás dele dinheiro. Eu gosto de futebol desde quando eu me entendo por pessoa assim, desde criança eu gosto de futebol, é o esporte que eu mais gosto. O futebol me faz bem eu ficar assistindo, eu fico imaginando como seria ficar à noite sem ter sequer uma opção de assistir futebol. Mas, por outro lado, a gente não pode ser tão egoísta e intransigente e dizer, se não está funcionando nada, se não tem show, se não tem isso, não tem... por que o futebol deve ser diferenciado? Não, eu acho só essa colocação que ele fez o seguinte, eu acho interessantíssima, porque devia deixar e deve deixar os estaduais. Os estaduais, eu até que concordo, porque é como você disse, está todo mundo na mesma região, está todo mundo ali junto, o deslocamento é o mínimo possível. Mesmo assim, ninguém está livre. Ninguém está livre. O Corinthians agora 18. Mas agora, por incluindo exemplo... aquele Camacho, que foi o último testado. Agora está jogando estadual. Mas você vê, por exemplo, e um time que sai com 25, 30 pessoas do Rio Grande do Sul, como você está falando, do Paraná, que vem para a Bahia. Pensa bem. É um deslocamento que o cara pode estar contagiado. Não dá nem tempo de ir viajando todos juntos, aviões, viagens longas. Tem uma série de situações. Aí o cara... Eu sei que o futebol envolve fortunas. Mas nem imagina que não seja por isso. Pagar jogadores. O
caríssimos, sem ter a renda nenhuma, porque o campeonato não tem. É complicado, mas muita coisa parou. Eu acho que o futebol, inclusive, poderia ser o carro-chefe para cobrar a imunização de todos. Era chegar ao futebol e dizer, olha, nós só voltamos o máximo possível. Ou então, Wilson, muda-se o protocolo todo. Tem que criar um pessoal para ficar mais reservado no hotel, tem que fazer um exame 2, 3 dias antes, toda a delegação que vai viajar, ficar no hotel. Quer dizer que tudo isso vai gerar despesa. Não, e vai gerar muita despesa. Eu fico a imaginar. Assim, nós estamos aqui à distância, mas a gente acompanha bem. Corinthians e Palmeiras jogando domingo passado, não foi? Não. Imagine, estádio fechado. Mas no entorno disso, quantos mil torcedores tem? Palmeiras e Grêmio domingo em São Paulo no Allianz Parque. Faça um levantamento, bote para sair um drone para você ver em bares, em locais que ele já tem convívio, porque o torcedor gosta de conviver um com o outro. O melhor, você quando ia no estádio, eu ia no estádio, qual era a nossa... Francis, tu vai, a gente junto, vai te conversar, para discutir futebol, é isso. Com certeza. Como você não tem acesso ao estádio, você vai ter ao barzinho, ao local, ao convívio lá de uma casa que reúna pessoas, coloca a televisão, hoje todo jogo a gente vê na televisão, e pronto, e vamos aglomerar e comer água. O termo é esse, com certeza. Né? Até hoje muita gente diz comer água não é bebida, mas a gente come água. Nós aprendemos, né? Comer água só me lembro de um amigo meu chamado Sariguê. Ele e o Wilson botava um copo de cerveja na boca, virava e fazia assim, como estivesse mastigando. Literalmente. Aí eu falava assim, Sariguê, tu tá comendo água mesmo, velho. Pô. A gente aprendeu isso, eu não sei, desde menino que eu falo que comer água, você tá comendo água. E água bebe, né? Mas, né? A gente lembra de gente que passarinho não bebe, né? Tem um até de... Eu não sei nem aonde começou tem uma conversa de Jânio Quadros, que disse que Jânio Quadros bebia muito, que foi presidente, né? Que alguém perguntou assim, ô presidente, por que é que o senhor bebe tanto? Aí ele diz assim, eu bebo porque ela é líquida, se fosse sólida, comê-la-ia. Aí eu acho que tem a ver com isso, né? Comê-la-ia. Eu acho que tem a ver. E vamos aí, esse acidente de ontem, né? Gravíssimo. Rapaz. Ali, na saída da torta, ali já ocorreram, Francis, muito acidente. E a identificação das pessoas foi hoje. Esse casal, esse senhor de óculos e a mulher, eles são de São Paulo. Estavam em Birataia visitando parentes e o motorista do carro, que é o que está aí do lado direito, ele veio a Jequié resolver um problema num como é que fala? Num cartório aqui de Jequié. E aí na saída dali de Raimundo Xavier, aquele sítio que é de Raimundo Xavier, que inclusive é o sogro de... Ali ficou conhecido assim, era um sítio ali tradicional, já foram outras coisas, mas Raimundo Xavier, que eu me lembro de seu Raimundo aqui na Lobal, da Lida, Automóvel, por aí, é o sogro de Chico Salles. Ah, Chico. Mas foi naquele local. Naquele local ali, por que aí. Não é mais dele, nas imediações, né? Hein? Nas imediações aí. Foi naquela saída que você vem da torta para pegar a BR-116. Sei. Depois dos sítios ali. Inclusive é onde ali sai, a gente girou ali, vai direto pro sítio da gente também. Justo, ou vai para lá. Ali que vai sair perto da onde vende aquelas verduras. Da chácara Provisão, ou saindo para lá, para o sentido... Ou vindo para a cidade. Para a Provisão, ou vindo para a cidade. E foi justamente o que aconteceu. E o carro foi pego no meio, né, por um outro veículo e na batida 3 pessoas morreram e 2 ficaram feridos. Essas 3 pessoas foram identificadas, que vieram de Birataia, rapaz. Só que esse casal de São Paulo veio rever aqui famílias na região e acontece essa tragédia naquele local onde já aconteceram outros acidentes. O carro ficou quase um 8, rapaz. Assim, né? Torto. Agora ele ia passando pela BR, Will, se saiu um carro ali, quem vem da torta? Acho que foi isso. Eu acho que foi assim. Lamentável. Ele seguia de volta para... Sentido Birataia? Sentido Provisão, no sítio lá, o rancho. E de repente o outro pegou no meio, saiu de vez. Rapaz, lamentável. Você lembra que tem outro trecho aqui que já aconteceu muito esse tipo de colisão.
ali na Palmeirinha. Era. Tem a ponte, o Na pessoal sai de Palmeirinha, ali. exatamente. Muita gente perdeu a vida ali, até um amigo nosso. E o teve aquela pessoal senhora. já vem ali por aquela estrada, aquela pista ali. Realmente o pessoal vem numa velocidade maior. Acidente gravíssimo. É outro fato policial que está aí na tela, que o Rony mostrou há pouco, é que foi identificado um barraqueiro que matou aí na feirinha, ainda não tinha sido identificado, mas ele foi preso e ele disse realmente o que aconteceu. Ele tem a barraca de feira dele, o feirante, e aquelas barracas que o pessoal cobre, né, amarra e no outro dia vem trabalhar. E todo dia tinha um que... Toda semana sócio ia lá. Tinha um sócio que ia lá buscar alguma coisa. Ele ficou na espreita. E justamente na hora que ele chegou, o sócio estava tirando alguma coisa. Ele não se deu por menos. Põe um porrete que já estava preparado, aquele porrete mesmo, tipo um taco de beisebol, e mandou no cara. Deu umas 5 porretadas. Foi mesmo. O cara caiu ali no meio, foi ali na Siqueira Campos, logo no final da feira ou no início da feirinha. E a polícia chegou, pegou ele. Tem as identificações dele, mas é iniciais, não vê o caso, e ele confessou, o cara tá me roubando. Eu, quando peguei, veio o ódio, veio a vingança, e eu dei muita pancada. Se foi ele que eu roubava direto, ele pagou, né? E se não foi, pagou por quê? Fez esse último homicídio roubo, qualificado, né? E ontem aí outro fato policial, né? A gente apenas atualizando, foi esse aqui, ó, dessa a CIP Central com 19º, tiveram ali na Praça dos Caçambeiros, aqui embaixo. Sei. Quando vem um tiroteio, tiro para lá, tiro para cá, vamos lá ver o que é que acontece. 3 caras dentro de um carro preto, com arma, com documentos, olha a foto aí que a CIP mandou, ó, documentos, muito celular, cartões de crédito, mais embaixo você vê aí que tem um bocado de cartão. Acho que estava cobrando alguma coisa lá, né? Algum serviço. Coisa errada. Mas né? o pessoal que estava era daqui, Wilson? De onde eram? Rapaz, a notícia não veio com todas aquelas... Clareza, não. O carro era placa de Jiqué. Ou era de São Paulo, parece. Parece que o carro era um carro preto, placa de São Paulo, né, Rony? Dá para conferir aí? Parece que a placa era de São Paulo. É isso mesmo? Um carro preto. Não diz não, né? Não, está sem informação da placa. Sem identificação da placa. Pois é. Essas são algumas notícias aí atualizando as informações policiais e vamos agora saber o que dizem aí os nossos internautas, seguidores e telespectadores. Vamos lá? Bora lá, que já tem um pessoal participando aqui. A Cida Lima comenta que ela fala que a questão do futebol parar, o problema é que envolve muito dinheiro, é uma fonte de renda incalculável, é o que ela fala. A Georgia Caruso está aqui. E o filho do presidente que comprou uma mansão no valor de 6 milhões com o dinheiro do povo. Pois é o que ela está falando aqui. O Paulão Moraes Carneiro comentando sobre a frase do Bolsonaro. Você conhece o Paulão Moraes Carneiro? É o homem de Dona Leléa, da floricultura. Lembro. É grande, ficou nosso amigo, companheiro Paulão. Religiosamente ele está na Avenida César Borges, 5 horas da manhã. É mesmo? Pode colocar lá como é o nome daquele? Uma armadilha que pega... Ô, Paulão, você já está manjado, Paulão. Todas 5 horas o povo 5 já sabe. 5 horas da manhã. Coincide meu horário. Vamos lá. O Paulão comenta aqui, né? Ele falou, ele não tem o menor preparo para ser síndico de prédio, quanto mais presidente. É bom respeitar os síndicos de prédio. O síndico tem muito síndico de prédio bom. É um morador que vai ficar chateado com você. Exato. Vamos lá. A Cida Lima está aqui falando, acompanho vocês de Salvador, está lá na capital, mandando um parabéns para a gente aqui pelas informações. Maria Thelma Linhares, sempre ligada com a gente. Thelminha, um abraço, Thelma. Que bom você estar aí com a gente. Rapaz, eu estou doido para ter um tempo para copiar uma imagem que eu tenho aí da banda tocando, aquele grupo musical. Acho que era o Embalo 4, o Embalo eles 4. formavam um grupo para tocar lá no terraço de Zé Inácio. Lá em frente ao colégio Presidente Médici, não lembro. Sei, lembro. E eles tocando. Mas não ali. era então não era o Embalo 4, não. Eu acho que era um grupo. Um grupo que formava. E Thelma fazia parte, né? Deles estão lá. Inclusive o nosso amigo. Haroldo também? Harodinho era um eterno parceiro. Sempre tinha parceria com o Thelma. Do Harodinho, que Miguel Carico, que chegava segunda-feira numa ressaca. Aí, tô numa ressaca aí, Haroldo, mas você bebe, então. A culpa é sua! Aquela sequência de música italiana.
E aí, ele tinha, né? Como se para Miguel beber precisasse de alguma tudo coisa. Tem justificativa, né? Ele ia pro ponto 7. E lá tu vai fazer aquelas duplas, tocava com o Jucado. É legal, rapaz. Era coisa que eu lembro. Viu? Vamos lá. Vamos lá. A Georgia Caroso comenta: Jequié precisa dos leitos iguais ao de Salvador. Pois é. Maravilha. Rolou uma conversa de que o Prado Valadares iria receber mais leitos, não é isso? Vamos ser... Eu queria que tivesse aqui leitos como tem em São Paulo. Não é? É verdade. Mas vamos por esse local. Pronto. Nós temos 417 cidades na Bahia. Jequié está entre as 20 e poucas ou 30 que tem leito de UTI. São 417. Tomando por baixo tamanhos, essa coisa toda. Salvador, agora, para abrir os leitos da Fonte Nova, precisou fazer uma contratação através de uma organização social e conseguiu obras sociais de Irmanduz. Vai repassar uma fortuna para montar aqueles leitos da Fonte Nova, porque não tem equipe, não tem médico. Não adianta abrir leito e não ter o número de pessoas. Mas o caso disso, que isso é lamentável, porque lamentável. A gente está há 1 ano e pouco tendo esses problemas dessa pandemia e a gente não faz um preparo, não faz uma contratação, não deixa os médicos, enfermeiros, essas coisas todas de sobre... Né? De sobre-excelência. Tem um fato, viu, Francis e Rony, que tem muito médico que é idoso. Sei. Muito profissional aí, que já está numa idade de risco. Eles até peitaram o negócio, começaram a trabalhar em clínicas, hospitais particulares, mas começaram a infectar, ver um colega infectar e começaram a sair. Exato. A família diz, não, peraí, sai. Então, médicos novos, que trabalham em UTI, que estejam preparados para esse trabalho de socorrista, tem poucos. É tanto que há poucos dias até o governador estava falando em trazer médicos de outros países. Contratar, mas os outros países também estão vivendo. O mundo inteiro está vivendo a pandemia. Ninguém pode. Eu acho que só abriu ter saldo de médicos hoje parados. Não temos. Então a gente tem que preparar, é por aqui mesmo, ver as faculdades que tem aí, o que é que está saindo, qual é o treinamento que pode ser feito para ser utilizado esse pessoal nessa pandemia e nas UTIs. Então, tudo isso tem que se preparar. Tem que preparar. E teve eu acho assim, porque o Rony falou aí, mas eu vi anunciando que para Jequié viria aí pelo menos agora 10 a 12 novos. E que ia colocar 29, lá na São Vicente. 27 ou 29? 29. Então viriam mais 10 ou 12. Que nós temos. E tem 29, divide isso aí ao meio. Não, e tem uma, olha. Jequié e região. Olha aí como o Rony passou nesse instante. Vê quem é que está utilizando. Quantos de Jequié está utilizando esses leitos? E quantos de fora? Porque Jequié tem uma população regional. Jequié é regional. 700 mil habitantes. 700 mil habitantes. E aí, como é que a gente fica com 30, vamos dizer, 29, 30 leitos? Isso sem brincadeira. É pouco demais. É paciência. E tem a questão financeira, né, Francis? Porque cada leito é um custo tremendo. O governador já falou que não tem, que eles já estão no máximo, não tem condições mais de ampliar a questão dos leitos. A gente sabe que a necessidade está alta, mas a questão financeira está aí. E o que a gente está acompanhando é que a classe política, eu falo até desde dos deputados federais até aqui, não cortaram na carne, porque os projetos que existiam de, por exemplo, o fundo eleitoral, que é 2 bilhões, desse fundo ir para a saúde, não avançou na Câmara, está lá enterrado. Tirar benefício de político ou da classe alta, do funcionalismo público, também não avançou. Então, o que acontece? O pessoal não está cortando na carne e está sem dinheiro agora para colocar mais leitos etc. E o que é que estão agora adquirindo em Salvador? Foi um empreendimento para construir mais espaço para sepultamento, que já não está tendo. Foi comprar um container ou alugar, não sei, para refrigerado, para colocar corpos, porque não tem para onde levar. Em Salvador. Já está chegando esse estágio, né? Imagine você. Agora você vê, por exemplo, que foi desativado. O que eu não entendi, isso foi justamente isso. Olha só, telespectador, eu não entendi. A gente estava no problema, sabendo que vinha a segunda onda, que passou, e tem uma, com a política e as eleições, o nego abafou o caso. Mas se teve a segunda onda, e eles sabiam. Aí vem essa terceira onda. Já tinha desativado o hospital, que estava todo montado,
Sem brincadeira, estava todo montado na Fonte Nova. Não estava? Todo montado, porque montou no início logo da pandemia. Aí desmontam tudo para depois gastar tudo de novo. Gente, pelo amor de Mas Deus. acho que a parte estrutural não desmontou, não. Tirou assim, a estrutura de funcionar para não gastar, né? Exato. Quando agora está fazendo tudo. Tudo de novo. E vai funcionar com as obras sociais de Irmanduz, administrando. Exato. Tem mais gente participando aqui. Você conhece, Francis, o Hernando Peixoto? Tá aqui, mandando um alô para você. Um abraço, meu amigo. Como é que vai? Como é que vocês estão aí? É ótimo você estar aí com a gente. Tá aqui, ó. Ele falou, ó, esse velhinho aí de cabeça branca já não namora mais. E tá dando risada aqui para você, viu? Um abraço, companheiro. Lógico, eu tô casado, né, companheiro? Bem casado. A Jana que diga aí. Pois é. Essa obra, no caso, o Hospital de Campanha da Arena Fonte Nova, que a gente estava falando, ele vai custar ao Estado, tem que todo mês pagar 6 milhões e meio. 6 milhões e meio. A Associação Obras Sociais Irmanduz, OCID, para que as obras sociais Irmanduz operacionalize, faça funcionar. E foi publicado no Diário Oficial de hoje. O contrato tem validade de 90 dias apenas. Será que eles esperam resolver isso em 90 dias? E o valor atinge 19 milhões e 700 por 3 meses. É muita grana. Francinei, eu entendo assim, eu sei que tem um entrave que também é os laboratórios trabalharem a 1.000 por hora, mas eu acho que toda a campanha agora deveria estar voltada para um fato. Imunize a população. Vamos lutar pela imunização. Criar logística de imunização, mas uma logística que funcione. Aí vai me dizer aí o secretário, o prefeito, o governador, mas nós não temos coisa. O governo federal tem que agilizar, tem que liberar. Hoje é uma questão de honra para todo mundo, mas não é honra apenas a honra para dizer, eu vacinei, não. É de salvar a vida. Eu acho que hoje o comerciante que está aí brigando para abrir suas portas, entre numa campanha sistemática pela imunização. Defenda isso. E eu acho o seguinte, vou lhe dizer com sinceridade, eu vejo que a logística do Brasil, a logística para a vacinação do Brasil não é difícil de se fazer. Não, mas porque o problema sempre fez nas outras vacinas. Porque, está concentrando aqui, eu vou falar de Jiqué, o número de vacinas ainda é muito pequeno que chega para Jiqué, mas tem um drive-thru ali no aeroporto. E tem agora esse centro de saúde com aquela mudança que está sendo feita ali, que a gente vai entender mais adiante. Já era para estar tendo vacina para fazer como faz com a gripe, com vários postos espalhados, com várias categorias. Inclusive fim de semana, fazendo um turnão no final de semana para não parar, não haver paralisação. Não tem vacina, para tudo novamente. O problema é justamente isso. Hoje nós estamos com uma dificuldade muito grande que eu estou sentindo, que o Brasil em si está com a dificuldade da vacinação, que é isso que deviam se centralizar para isso. Tem que comprar vacina. Pô, a gente tem o dinheiro para comprar vacina, então por que não comprar? Vamos ver. É isso, vamos trabalhar. Eu acho que esse é o intuito mesmo. Os laboratórios estão dizendo que tem. Eles não estão negando isso. Né? O Brasil já pode comprar, pelo que a gente está vendo aí, foi aprovado pelo presidente da República e já está encaminhado para comprar mais três laboratórios. A Pfizer, a Johnson e também a Sputnik V. E a Johnson parece que é uma dose só. É isso. Que vai aplicar uma dose só. Então, o que é que vai fazer? Vai dar um grande alívio a gente aí. Que aplicou, acabou, não precisa voltar. Né, a logística aí é outra. Então, eu acho que a gente deve centralizar também. Concordo plenamente com você. No YouTube, tem já o pessoal sinalizando aqui, vamos ver. O Ricardo Silva enviando bom dia. A Rita Armentano também. E o Josué Alves, que está lá em São Paulo, ele envia um bom dia para todos nós aqui da mesa e fala, aqui em São Paulo, o lockdown vai indo bem. Bocas de fumo, sem controle, pancadões nas periferias, ônibus e metrô sempre lotados. Abraços. É a opinião aí. Na semana Chega passada. Chega a dar risada. Tem coisa que tem que rir. Na semana passada, eu estava... Sexta-feira da semana passada, foi quando a gente... Na semana que anunciou o primeiro fechamento.
E a gente estava lendo com muita seriedade, discutindo lá na rádio, essa questão do fechamento. O cidadão ligou, ele falou de uma forma tão séria que eu não me controlei, não consegui seguir o raciocínio. Ele falou assim, ô Wilson, me diz aí, e eles definiram alguma coisa, as bancas de bicho continuam funcionando ou não? Agora imagine que resposta você vai encontrar para dar a uma pessoa que faz... E ele falou de seriamente. Aí a única coisa que eu disse, ô amigo, o jogo do bicho é mais ou menos você dizer o seguinte, é igual cabeça de bacalhau. Você sabe que existe, mas você não sabe quem nunca viu, não sabe. O problema é que você recebe uma galinha pulando nessa no ar. Imagine o que é que você vai entender com uma banca do bicho que trabalha milhares de pessoas. A gente sabe que funciona, agora ninguém faz vista grossa e todo mundo faz vista grossa e legalmente não funciona. Não funciona, né? A prefeitura definiu o Estado. Bancas de bicho. Banca já é ilegal, né? É o único setor. É uma contravenção. É uma contravenção. É o único setor de trabalho que funciona sem ninguém reclamar. Funciona. Sim, Você mas, não pode falar nada disso. A prefeitura vai falar, não funciona, não funciona. A polícia vai chegar lá e dizer, ela tem condição de fazer isso? Vamos tirar as bancas de bicho. Já não existe a banca de bicho, né? Quer dizer, comercialmente já não existe. Já não existe. Já não existe, então como é que vai se regulamentar uma coisa que não existe? Não existe. Pô, gente, tenha paciência. Aí o cara chega, me faz a gente uma pergunta fica. dessa. Desculpa, até a gente dá, às vezes, risada, não é debochando das coisas, não. Mas que tem cada coisa que ele pega de surpresa e aí. Pois é, quem faz uma pergunta aí grande, ou uma colocação, é o Gilberto Pereira. Dê uma lida aí, Rony, para a gente entender. Ele está no Facebook. Está aqui. Ele fala aqui, ó, bom dia para todos, vivemos em um regime democrático, então temos direito ao uso da palavra, mas às vezes isso de fato não acontece, mesmo com respeito. Aí ele fala, quanto ao Bolsonaro, ele faz seus pronunciamentos, mesmo com alguns exageros, mas sempre respeitoso. Entendam que se ele foi eleito, por ter seu principal cabo eleitoral, o Lula, este mesmo que em troca de investimentos na educação e acréscimo nos benefícios sociais, chegando a pagar o PIB nos benefícios sociais em detrimento daqueles que recebem acima do mínimo. Após a cortina pronta, enfiar a mão na pátria, ele e os camaradas, é o que comenta aqui o Gilberto Pereira. O entendimento que eu faço é o seguinte, quem é bolsonariano é bolsonariano. Quem é esquerda e tal, e não vai mudar. O que o cara que acha, ele vai dizer, não, ele é educado, é educação, é democracia. Ou então coloca... Eu só digo isso, eu não tenho nada contra Bolsonaro, eu quero dizer mais. Eu não sou petista, não sou esquerdista, não sou direitista, vou logo dizer para acabar qualquer entendimento que possam ter. Não sou de nenhuma corrente extremista. Porra, somou tudo aí, não sei o que é dele. E não anda em cima do muro. Agora, eu exijo que meu governante, seja ele qual for, ele tenha respeito à população. É só isso. É obrigação de um governante ele tratar a população com respeito. E não tem democracia que me prove que isso está certo. Pronto. Agora eu não sou. Você é a favor da volta do PT? Não. O PT meteu as mãos pelos pés, começou até razoavelmente bem, mas depois se assenhorou do poder e passou a ser dono do poder. Querer fazer o que podia e o que queria, e fez muita coisa errada. Com certeza. Teve benefício? Teve, mas teve também muita coisa errada. Aproveitou da fragilidade do povo. Entre o outro, dizendo que vai mudar tudo isso. Esse cidadão ganhou a eleição, ele era o quinto na disputa eleitoral, chegou a primeiro. E ganhou pelo voto que ele teve, não vou contestar isso, e é o nosso presidente, é o presidente do nosso país. O cara vai dizer, mas não é meu. Você pode não aceitar, mas é. E aceita que dói menos. Agora, eu aceitar que ele diga o que ele bem quer, que aconteça as coisas que estão acontecendo aí, fazer, não, mas os outros fizeram pior, não me convence. Ele tem que fazer diferente. O meu pensamento, o que eu desejo, como eu desejei. Olha, eu faço minha própria autocoisa. Quando o Bolsonaro ganhou, eu falei assim, rapaz, se esse cara fizer, esse cara que eu digo o presidente, aquilo que parece que ele vai fazer, jogar duro, estancar a roubalheira, travar mesmo, então esse cara vai eternizar o nome dele. Ele tem até chance. Mas o palavreado, a forma abrupta, que muitos gostam, não estou aqui desqualificando os que gostam, não.
Cada um aceita o que quer, né? Mas eu não concordo. E vou dizer isso até não concordo. E tem essa visão sua, é uma visão que tem muitas pessoas que vê o presidente como uma pessoa diferenciada. Eu, por exemplo, não vejo. Eu acho que ele é igual a todo mundo. Só que ele tem uma responsabilidade diferenciada. Essa aqui é a diferença. Então, é preciso que ele veja, por exemplo, a colocação. Por exemplo, eu peguei como surpresa, numa época dessa, o filho dele comprou uma mansão. Porra, pode comprar, cada um compra o que quer, tem liberdade, nós vivemos num país democrático, mas não é hora para isso. Eu acho assim, você, por exemplo, pode comprar, mas, por exemplo, não podia dar um tempo para comprar. E o que está por trás da compra, que já está sendo colocado, aí é também preocupante. Não foi uma compra, Francinei pegado da economia dele, que vendeu um apartamento e não sei o quê, e comprou uma coisa, não. Já tem coisas escusas, já tem quem vendeu, a mulher trabalhava num não sei o quê. Rapaz, tem umas coisas nebulosas. E ele já vem sob investigação. Eu acho assim, Wilson, se você é filho de um presidente, você também tem que ter uma normalidade, você tem que ter paciência, você tem que ter uma vida pautada. Porque todos nós então, somos... e até para não dar chance, eu acho que para não dar chance. A oposição está falando, está questionando. Esses que criticam tanto. Às vezes eu até converso com os dois amigos meus sobre isso. Esses que têm a verdadeira pavor à ideia de um dia esse PT voltar ao governo, né? Mas eles também têm que entender uma coisa. Eu digo isso a eles. Com essas ideias que Bolsonaro transpõe a todo mundo, a gente sabe que tem uma parte da imprensa que às vezes faz os recortes meio violentos e tal. Tudo isso a gente analisa. Mas ele corre o risco dele, continuando dessa forma que ele está, ele favoreceu aos seus opositores voltarem. Pois é. No momento que o povo rebelar e dizer não. É a preocupação. Era melhor como estava. E isso ele não pensou nisso. Ou ele acha que ele vai manter, mesmo com as loucuras que estão aí, falando todo dia e tratando as pessoas, que ele vai continuar tendo aquela mesma quantidade de pessoas acreditando nele. Isso ele tem que pensar. Ele tem que pensar. Eu acho o seguinte, se você, por exemplo, colocasse assim, Francis, o que é que você prefere? Logicamente, longe de qualquer coisa, eu preferia estar como estava, estar com o Bolsonaro, mesmo doido, mesmo fazendo essas colocações dele. Doido, eu preferia o Bolsonaro longe disso. Lula jamais. Mas é possível evitar essas coisas como isso está colocando. Não vamos dar chance ao azar. Não vamos dar chance ao azar. Se a gente precisa só pensar no que fala um pouquinho mais, gente, por que não? Vamos pensar. E é um presidente da República, é a família do presidente da República, é um filho do presidente da República. Lógico que é diferenciado. Há 8 anos atrás, 7 anos atrás, 8, né? Quem é que ouvia falar? Vou colocar 8 assim, sem precisão. Em Bolsonaro, presidente. Ninguém. Bolsonaro era um deputado, começou a aparecer quando surgiram as redes sociais e ele ia para todos os programas como deputado. Naquele momento que ele disse que ter cuspido em João Willis, cuspiu nele, aqueles radicalismo dele sobre a escola não sei o quê, e aquilo ele começou a ir para defender contra aquelas minorias de homossexuais. Então, teve gente que disse, rapaz, não vou votar em Bolsonaro porque ele vai mandar matar cada homossexual que circular nas ruas. Certeza. Não era isso? Não teve isso? E ele foi aí conquistando a simpatia, porque o povo, na sua maioria, torceu para ver alguém que chegasse dando um bico na mesa. E também a roubalheira estava muita, né? Muito grande. Muito grande, para estancar. Mas foi um momento. Mas ele, é isso que às vezes uns não entendem aí, não. Tem uma professora amiga que ela não entende ou não quer entender isso, ou tem um foco que só vê aquilo. A gente diz assim, ele próprio pode estar sujando, desmobilizando o que poderia ser até a reeleição dele. Porque é ele mesmo. Quem cria os problemas para ele é ele mesmo. A cada momento vai... Eu conheço N pessoas que votaram nele, mas que hoje já tem uma desconfiança. E quem sabe, aí quando eu volto ao que eu disse há 8 anos atrás, ninguém ouvia falar dele como presidente, e até na eleição ele não entrou como os mais possíveis, né, para ganhar. Que surja uma outra figura nesse meio. Quem surja, que não seja essas figurinhas premiadas que estão aí, que às vezes surge até um que sempre critica para tudo quanto é lado, que é Ciro. Eu não boto fé. Não boto fé. Ciro Gomes. Eu acho ele muito também espavorido para um lado, para outro, para o lado. Não sei, mas não vou aqui estar analisando isso não. Pode
pode surgir outro nome, que não seja nem de um lado nem de outro. Exatamente. Apostarem alguns aí que já não mostram que vão dar nada, né? Inclusive exatamente. o Moro, não sei o quê. E ele conseguiu, se ele conseguiu Wilson, estancar pelo menos essa roubalheira que estava, que já é um grande feito, é pelo menos se policiar. Porque falar ao vivo é muito complicado. Às vezes a pessoa solta até alguma coisa que não pode voltar atrás. Mas isso, Francis, a gente recebeu a jornalista Cristina Serra, que trabalhou na Globo aqui, e ela falava o seguinte: o Bolsonaro é muito inteligente nessas falas que ele faz. Porque muitas vezes ele utiliza como cortina de fumaça. Bora a questão da corrupção. Quem foi que o Bolsonaro apoiou para a Câmara dos Deputados? Arthur Lira. Quem é Arthur Lira? Arthur Lira é réu no Supremo Tribunal Federal de ter participado do Petrolão. Ele apoiava diretores da Petrobras e ele é acusado de ter recebido 2 milhões de reais. Esse cara que estava no Petrolão, que Bolsonaro falou que ia acabar com a corrupção, não sei o quê, acabou uma mata, foi o cara que ele estava de mão dada fazendo campanha, pedindo voto para a base dele. Então, como que é que o cara que é contra a corrupção está com o Arthur Lira, fez campanha e foi o candidato dele? Então, ele utiliza a frase, acabou mimimi, não sei o quê, para ninguém estar olhando para essas coisas que ele faz. Então, ele é inteligente nesse sentido. Disse que tirar o até foco. Arquivou esse processo. Um dia desse, o amigo... Esse grupo, né? Não, mas o processo está valendo no STF. Quem queria arquivar era o PGR, que foi indicado por Bolsonaro. Então, você vê que o mecanismo não parou. Eu não acredito que o mecanismo parou. Isso, você é esquerdista. Então, de logo, você é esquerdista, você pensa, não, é a verdade. E outro fato, um amigo meu mandou um dia desse um vídeo. Olha que verdade está sendo dita. Aí eu abri. Eu não gosto de abrir, não. Não me mande. Quem for meu amigo não me precisa me mandar vídeo. Porque eu não gosto de... Eu abri por curiosidade. Quando eu vi a figura que estava falando a verdade, eu deletei em 1 minuto. Roberto Jefferson. Não. Eu posso acreditar que Roberto Jefferson é um homem sério, para mim entender que ele está falando a verdade, deletei, não quero ver. Eu não me dou ao desplante de ver. Agora eu não sou da esquerda. Não é que eu tenha vergonha de dizer isso, não. O orgulho de dizer isso, não. Eu não sou a pessoa extremista. Você não é radical. Agora eu vou aceitar porque eu votei num cara que ou deixei de votar, que esse cara faça um bocado de mazela ou faça um bocado de besteira. Eu continuo com ele, continuo acreditando. Ele está certo. Eu, por exemplo, tenho muita coisa do que você está falando. Eu, por exemplo, não tenho radicalismo nenhum. Eu posso gostar como for, mas fez errado, fez. E não concordo, não concordo. Acabou. Não tenho que concordar com tudo só porque eu votei, só porque eu gosto, não. É porque tu é flamenguista, assim, né? Também é o Flamengo, não é o... Como eu tenho amigos que antes... líder é o Flamengo. Né? Como eu tenho amigos que antes de tudo isso, eu tive discussões homéricas, porque eles diziam, não, rapaz, Lula é um inocentezinho, tá lá com os sítios de Atibaia que não é dele. Era a virgem do puteiro, né? Eu vi um deputado um dia falando na rádio, eu fiquei até numa transmissão numa rádio na época, rapaz, esse sítio é para Lula como se fosse minha casa, minha vida, se Lula precisa... Rapaz, os caras querem enganar, assim, por quê? Porque são fanáticos. E eu não sou dessa Exatamente. Eu não sou. O cara vê tudo errado e fala, não, rapaz, uma besteira, Lula não participou. Aquilo ali foi o que engasgou. Porque teve muita coisa. Outro dia eu vi também um companheiro nosso até, colocando, não, rapaz, ele parecendo que Lula tirou só 300 bilhões. Olha para isso. Eu falei, como assim, rapaz? A pessoa defende ardorosamente. Tu é doido. Ele vê todo o erro daquele que ele segue e acha assim, não é assim. Todo radicalismo, para mim, é burro. É complicado. Vamos lá, o Chico Salles está aqui, ó. E hoje sextou, Chico. Ele falou, sextou, companheiros. Ele fala, amigos, voltem no tempo de ACM. O slogan dele, rouba mais faz. Mas nós já passamos isso. Não tem mais isso, não. Eu tô contra. Aí o Chico Salles, ele fala aqui, ó. Coisas, não. Só para terminar esse assunto, ele fala, todos esses presidentes caíram numa vala comum. Sim. O Centrão. É o que ele fala. Ou junto ao Centrão, ou perde força. E os caras estão lá, montaram um esquema pesado, forte. Fortíssimo. Pois é. Então pronto. É o esquemão. Vida que segue. E o programa é que precisa continuar. Porque o Hora de Notícias está aí para informar. Para informar, discutir. Ministério da Saúde faz uma previsão triste. 3.000 mortes por dia nesse mês. Ave Maria.
Complicou. 3.000 mortes. Agora eu pergunto uma coisa a vocês. Quem imaginava há 3 meses, vamos falar 3 meses atrás, que ia acontecer de novo no nosso país o que está acontecendo com a Covid? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. E na Bahia a situação complicada Na lá em Bahia, Itabuna, no hospital de Itabuna, 100% de ocupação em leitos clínicos e de UTI para crianças. Então é colapso. Rony, eu estou ficando em casa, porque eu estou saindo, venho cá, a gente faz o programa, vou atender algum cliente, alguma coisa muito rápida, porque se puder atender por telefone, a gente faz. Mas eu estou ficando preocupado. Eu não estou deixando incutir minha cabeça problema, nem ficando, né, depressivo, nada disso não, mas eu estou ficando preocupado. Ontem mesmo um grande amigo meu, um amigo irmão, meu pegou, porque ele precisou viajar, foi ao Rio de Janeiro, quando voltou estava de Covid. E está em casa se cuidando bem, graças a Deus. Agora a gente está preocupado, pô. Claro. Não pode ficar assim do jeito que está. Claro. Não é? Preocupação enorme. Agora a gente faz a parte da gente, torcendo para que todos façam a sua também, né? Pois é, a gente pode ouvir ou ler uma situação dessa e dizer assim, nós estamos tranquilos e tal. Eu estou vendo aqui uma mensagem, está publicada aqui no site, uma mensagem de WhatsApp. Uma mãe, uma comerciante, 42 anos de idade. Ela passou uma mensagem para a filha dizendo assim, eu vou para a UTI, só não tem vaga em nenhum lugar. Amo vocês. Valéria Zadorozny. Ela fez uma mensagem para a filha mais velha, que é uma assistente comercial, Júlia Mariana. Isso no sábado. Essa mulher tinha 42 anos. Estava internada por conta da Covid no hospital público do estado. Aí precisou, lá no Rio Grande do Sul, viu? Ela ir para a UTI. Aí, transfere para a UTI. Cadê leito? Morreu. E aí esse último contato ficou marcado, né? Estou precisando de um leito de UTI, mas não tem vaga. E veio a falecer, Gravou a mensagem, a filha pintou e faleceu. A última mensagem. Então, rapaz, é doloroso. A gente pode ter 1001 explicações. Agora explique para essa família. Justifique para essa família. Não é? A gente está fazendo aqui demagogia, proselitismo, querendo fazer o sentimento aflorado. Não, cara, que qualquer um pode viver isso. É por isso que eu Será acho... que não entenderam ainda isso? É por isso que eu acho, por exemplo, como você está falando, com todo o respeito, você está falando, todo mundo precisa ter respeito nessa hora. Se juntar, falar, se juntar, gente. Rony, era para e Francis Day, era para ser, a gente poderia brigar por tudo. Discutir partido político, candidato, discutir isso, aquilo, auxílio emergencial, valor, fecha o comércio, não fecha o comércio, mas era para ter um pensamento único no país hoje, de presidente da República, de ministro, de governadores, de prefeitos, de vereadores. Vamos buscar imunizar o povo está morrendo, a míngua, o que é mais barato, mesmo que tenha esse custo todo, é vacinar ou é abrir mais vaga de UTI? A gente querer ter vaga de UTI de cama. Sem brincadeira, você colocou não certíssimo. Era para ser uma discussão única. Futebol, música, todo mundo não era discutir, esquece de tudo. Ó, gente, a gente vai brigar em outro nível. Mas a vida das pessoas precisa ser preservada. Vamos trabalhar todos juntos. O Brasil é grande demais para imunizar as pessoas nas cidades. E esse pessoal precisa ver, eu conheço algumas pessoas que já tomaram a segunda dose, você não sabe a felicidade dessa pessoa. Gente, e já é uma felicidade, até ainda fica preocupado. Você vê como está a coisa, que mesmo tomando a segunda dose, fica preocupado com a família, preocupado com tudo, é isso. Então eu acho muito louvável o que você fala. Claro. Gente, vamos ter um discurso só. Tudo. Eu sou Flamengo, outro é São Paulo, outro é Vasco, outro é Botafogo. É outra história. Pronto. É outra conversa. Um dá dinheiro, outro não tem dinheiro. Vamos unir todos esses esforços e cobrar o comércio. Fecha, abre. Esses estão fechando. O governador não presta porque está fechando. A outro prefeito não presta. Fulano não presta. Não. O momento agora chama-se imunização. É vacina. Vamos trabalhar numa linha única. Todo mundo trabalhar. Porque, por exemplo, Wilson, nós já passamos dos 60, nós ainda vamos ficar muito tempo ainda, do jeito que está indo. Hein?
Nós vamos ficar sem Nossa, tomar. ele passou dos 60. Não, Né? se bem, Primeira vez se eu bem, vejo você assumir isso. se bem que você, o Toninho, o Miquelino, eu não posso dizer, tá todo mundo já chegaram. A gente não pode, tem hora que a gente brinca, mas aí tem outra hora que vem a coisa que a gente não pode. A realidade é essa. Então, e gente, você, por exemplo, você numa casa, o cara que tem a idade que imuniza, 60, 70, 80, 90, ele imunizou. Graças a Deus, minha mãe, meu avô, meu pai, imunizou. Mas tem outras pessoas ali dentro daquela casa, adultas, e que correm os mesmos riscos. Então, o que eu acho era que não entendo por que não tem uma linguagem única. Eu, governador, estaria brigando para ter vacina, discutindo vacina. Agora, não precisa entrar nos méritos políticos no momento. O presidente, concordo. não é isso? Concordo o momento plenamente. É discutir imunizagem. Deve ficar soltando uma farpazinha ali, uma para lá, batendo boca. Não. Nada disso salva vidas. E fazer eu tô igual... vendo uma foto aqui, França, lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, uma foto até triste. Idosos dormindo na fila para conseguir senha para vacina. A gente vê idosos, a gente está falando de gente de 80 anos. Era para ter isso? Dormiram no frio na fila. Não era para criar uma vacina. logística para salvar vidas muito mais bem feita? É claro, rapaz. Será que esse povo está tão insensível, é tão insensível assim? Ou isso é bom para alguém? Ou alguém leva vantagem com isso, né? Não é possível, né? Mas acredite em mim, rapaz, acredite em mim. O povo está de uma maneira que quer levar vantagem em tudo. Até com vacina. Até com a doença. Até com a doença, rapaz. Quanta gente não levou vantagem nesse ainda, período, né? agora? Com o auxílio emergencial. Se Se for falar aqui, meu amigo. Maria. O dinheiro da Covid. E tem uma com o dinheiro da vai. Covid que foi não vamos Chegou a nossa hora, é isso que eu ia Não falar. vamos entrar em detalhes, mas muitos estados empregaram o dinheiro mal. Sem dúvida. Muitos. Isso ainda vai aparecer tanta coisa. Depois, Deus ajude que a gente tem aí muitos anos de vida para ver quanto fizeram de coisa errada. Gente, tchau, bom final de semana para todo mundo. Vem aí o Papo de Boleiro, né? O homem comprou agora. Que vem a vacina. O homem comprou aquele carrinho que roda na Lua. Porque nas ruas de Chicago não vende em cabir, não. Mas na Lua, quem sabe que tá pouco movimento de carro por lá, né? Tchau. Abraço a todos. França. Valeu, Tchau. pessoal. Tchau, França. Tchau.